Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos, confidenciais, obrigado por estarem aqui e parabéns, pois graças a vocês superamos os 350 mil inscritos e estamos a caminho dos 400 mil. Obrigado pelo apoio e ajuda a este canal. Tivemos acesso a informações confidenciais sobre a invasão a Ceuta. Para começar, não era para ser no dia 30, não. Estava programado para o dia 23. Nada foi artificial ou arbitrário, não, estava tudo coordenado. E não por Marrocos, coordenado por Israel, segundo nossas informações e com permissão dos Estados Unidos. Tinha que ser feito no dia 23 de julho, mas foi adiado para o dia 30 porque os marroquinos não estavam preparados. Que ninguém pense que isso é uma invasão casual. As equipes de bots que trabalham nas redes sociais, as ordens aos policiais para afastar os marroquinos e também a informação ao governo da Espanha para que deixasse fer. Tudo isso foi atrasado no dia 23 porque não estavam prontos. E acabou sendo realizado no dia 30, o dia da grande invasão à Espanha. Essa informação confirma algo que temíamos, que os Estados Unidos estão perfeitamente coordenados. Israel e Marrocos para manipular, usar ou acabar com o governo espanhol. E o pior é que eles não sabem distinguir ou não querem entre os espanhóis e o governo ditador que está em nosso país. Eles não distinguem uma coisa da outra e isso os torna especialmente perigosos. Com um governo como o nosso, tudo é possível. Veja que é curioso. Há apenas 3 ministros, além de Sanches, cujos celulares foram espionados pelo sistema Pegasus, pela inteligência marroquina. Pois são os únicos que não saíram do governo desde que Sanches chegou à Moncloa, desde 2018. Por que será? Uma delas é Margarita Robles. Margarita Robles não suporta Marlaska. Vamos contar hoje. A verdade sobre histórias que a maioria da imprensa conhece, mas nunca contamos. Olhem, os dois são juízes e os dois não se suportam. Por quê? Porque Marlaska se tornou o queridinho dos Sanches. O amigo, o colega, dizem que faz negócios com ele. E por outro lado, Margarita Robles, vocês sabem, foi chamada de uma bela peça por Sanches naquele áudio público. O mau relacionamento é constante, mas por que ele não os troca? Porque colocaram o Pegasus neles e para o Marrocos isso está ótimo. Embora nas últimas horas Margarita Robles tenha defendido o CNI e o CIFAS, que é o Centro de Investigação das Forças Armadas, dizendo que avisaram sobre a invasão. Claro que avisaram. E que assuma responsabilidades quem permitiu isso. Javierito, na verdade não entende o que quer dizer quando fala isso, Margarita Robles, vejam. Quem não esteve por trás disso, as máfias, ou quem permitiu ou tolerou, terá que assumir responsabilidades. Já respondi, mas é que os serviços de inteligência já falharam. Respondendo com muito eufemismo, porque a ministra não esclarece se o CNI avisou ou não, e diz quem está por trás. Referindo-se ao Marrocos, imagem ao vivo. Não, Javier, não. Quando ela diz quem permitiu isso, não está se referindo ao governo do Marrocos, não. Ela está se referindo a Marlaska, que sabia que foi avisado por todos os serviços e forças de segurança do Estado, Guarda Civil, Polícia, CNI, todos, e não fez nada. Por quê? Por ordem de Sanches. E por vontade de Marlaska. Olhem, de Marlaska eles têm tudo. Lembrem-se que tiraram 6, 7 gigas do celular dele na espionagem marroquina. Já da Margarita Robles, tiraram só 9 megas, segundo nossas informações, algumas fotos e algum documento. Pouca coisa a mais. Curioso, não é? Quanto mais a espionagem marroquina tira do celular de um ministro, menos fazem contra o Marrocos.
Mas aqui tem um ministro que parece um santo, e amigos, talvez seja o mais perigoso de todos. O ministro da Agricultura, Pesca e Alimentação, Luís Planas. Para começar, de 2004 a 2010, Luís Planas foi embaixador da Espanha no Marrocos. E, segundo nos contam, ali ele estabeleceu uma série de vínculos, acordos, negócios com o governo marroquino, com a Casa Real de Marrocos, que permanecem até hoje. Sanches o colocou, ao chegar ao poder, como ministro da Agricultura, Pesca e Alimentação, e ele continua lá 8 anos depois. Sim, também espionaram o telefone dele com o Pegasus, embora digam que não conseguiram tirar quase nada dele. Isso ainda está por ver. E o que ele fez, desde que ele chegou até hoje? Bem, servir aos interesses da agricultura, pesca e alimentação. Mas não da Espanha, do Marrocos. Olhem, desde que Luís Planas chegou ao ministério até hoje, as importações por parte da Espanha de produtos da horta ou frutas do Marrocos se multiplicaram por 10, como se aqui não houvesse horta. Que perguntem aos amigos de Múrcia ou de Almeria como aumentou a importação de produtos marroquinos a tal ponto que muitos negócios tiveram que fechar. Hoje em dia, a Espanha se tornou, graças a Planas, o principal comprador de frutas e verduras do Marrocos e continua aumentando. Só em um ano, de 2024 a 2025, houve um aumento de 34% nas importações, o que Mohamed disser. Planas trabalha para o Marrocos, ou assim parece. E em troca de quê? Vocês devem estar se perguntando. Em troca de quê? Por que esses favores? Se só conseguiram do seu telefone informações para uma suposta chantagem. Bem, em troca de que o Marrocos o ajude a ser diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Sim, Luís Planas. Ele quer ser diretor-geral da FAO. Assim como Yolanda Dias da OIT, da do Trabalho, todos são organismos da ONU bem irrigados com o seu dinheiro, o dos seus impostos, para colocá-los lá. Você paga, eles recebem. Há apenas 3 meses, Sanches foi à FAO fazer um discurso, aquela história de acabar com a fome no mundo. Essa bobagem nos custou 8 milhões em doação para a FAO. E continuaremos dando dinheiro como se não houvesse amanhã, porque Marrocos quer que Luís Planas esteja lá. Para quê? Para favorecer os interesses do Marrocos. Não pensem que a Espanha vai ganhar alguma coisa com Luís Planas nesse alto cargo. Além disso, Sanches acabou de conceder mais 4 milhões e já tinha dado 14 milhões para a Organização Internacional para as Migrações, que também depende das Nações Unidas. E vocês sabem quem é a diretora? A esposa de Luís Planas, Maria Jesus Herrera. Contamos isso ontem, quando os dois foram juntos à Embaixada do Marrocos enquanto nosso território era invadido. Senhores, a esposa de Planas, do ministro, nesse esquema de migração das Nações Unidas, ganha 240 mil euros. E se Sanches e Mohamed VI colocarem Planas na FAO, ele vai receber 250 mil entre um e outro, 50 mil por mês, que será pago com o dinheiro público de qualquer um de vocês. E faço diretamente a pergunta ao senhor ministro Luís Planas. Servir aos interesses do Marrocos e deixar de servir aos da Espanha custa isso? 50 mil por mês. Senhores, nós já contamos isso para vocês há anos. O inimigo não está lá fora. O inimigo está em casa e alguns deles fazem parte do governo deste país. Sejam bem-vindos. Nós investigamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.
Amigos, é surpreendente ver como a manipulação ou a desinformação faz com que o Congresso dos Estados Unidos fale de Ceuta e Melilla como território marroquino ocupado por colônias espanholas. O Congresso dos Estados Unidos diz isso. E também Israel, seu embaixador na ONU, pediu explicações à Espanha por ter, leio literalmente, 2 enclaves coloniais em territórios estrangeiros. Não acho que seja desconhecimento, é má fé, é tentar aproveitar o momento criado por eles. Pelos Estados Unidos e Israel, não tenho dúvida, para atacar esse enclave geoestratégico de primeira ordem. Mas já que eles não sabem de história, vamos explicar para eles aqui. Paco Álvares, como vai, amigo? Tudo bem? Como vai? Bem, estou aqui enviando todo o nosso carinho para os espanhóis mais autênticos que conheço, que são o pessoal de Ceuta e Melilla, justamente. Na verdade, estou sempre por aqui. Ceuta é espanhola muito antes de Marrocos existir como país, não é? Sim. Muito, mas muito mesmo, muito. Ou seja, antes de contar a história, se você quiser, gostaria de pontuar que nem Ceuta nem Melilla estão na lista de lugares a serem descolonizados na lista da ONU, tá bom? Ou seja, nem na lista de lugares com direito à autodeterminação. Ou seja, isso acontece, por exemplo, com Gibraltar ou com as Malvinas. Ceuta e Melilla, como é lógico, não estão em nenhuma lista de colônias nem nada disso. A razão é muito simples. Ou seja, para começar, Ceuta e Melilla originalmente há 2800 anos eram cidades fenícias, certo? Russadir era o nome de Melilla e o primeiro nome que conhecemos de Ceuta é Septen, por Septem Fratres, pelas 7 colinas simétricas que tem atrás. Desse Septem em latim, depois veio Septa em árabe e depois Ceuta atualmente. Mas enfim, Ceuta foi romana desde o ano 42 depois de Cristo, quando foi conquistada pelo imperador Cláudio. E desde então, ou um pouco depois, no ano 69, o imperador Otão chamava essa região da África de Hispania Transfretana, o que significa a Espanha do outro lado do estreito. Ou seja, era assim que era considerado no ano 69, certo? Quer dizer, não exatamente no ano 69, evidentemente. Depois disso, algum tempo depois, foi criada a Diocese Hispaniorum, que fazia com que a Mauritânia Tingitana, que era como se chamava desse Maura, ou desses Mauros, vem Mouros, o que não é nenhum insulto. Essa Mauritânia Tingitana também era governada a partir da Espanha, certo? Depois o Império Romano chega ao fim, o Império Romano cai e Ceuta foi recuperada para o Império Bizantino, ou seja, para o Império Romano do Oriente, lá pelo ano 500 e alguma coisa, não me lembro exatamente. E foi romana de Bizâncio e controlada a partir da província hispânica bizantina da Espanha, que era como se chamava, até que Ceuta foi conquistada por Witiza, acho que em 675 mais ou menos, por Witiza, o rei visigodo de Toledo. Ou seja, quero dizer, estamos brigando por Ceuta, uns espanhóis do Levante com uns espanhóis do centro, certo? Depois, em 709, é quando se supõe que o conde Julián trai, etc, etc, e tal e coisa, mas depois vai ser governada pelo Emirado de Córdoba, e depois pela Taifa de Málaga, e depois pela Taifa de Múrcia. Ou seja, quer dizer, salvo breves períodos de tempo, nunca foi governada por tribos, digamos, ou impérios do norte da África. Sempre foi governada por espanhóis, para que possamos entender. Em 1415, Ceuta foi conquistada por Portugal e desde 1580 é espanhola. 1580, quando Marrocos nasceu, 1956, ou seja, 380 anos depois de Ceuta se tornar espanhola, ou seja, é a distância que existe entre nós e a rendição de Breda, só para termos uma ideia. Mas como eles não têm vergonha de mentir, por exemplo, para os marroquinos que acreditam nisso, né? Tem muita gente que acredita que sim, que isso já foi marroquino alguma vez. Sim, e não, nunca foi marroquino. Existiu um sultanato de Marrocos em meados do século XVII, mas esse sultanato de Marrocos não governava nem Ceuta nem Melilla. Portanto, ou seja, o que quero dizer, do que você está falando? Além disso, as pessoas que entraram outro dia em Ceuta não entraram em Ceuta porque queriam que Ceuta fosse marroquina, entraram em Ceuta porque queriam entrar na Europa. Então, o que quero dizer, toda essa ideia que estão nos contando, não é que são colônias, é que as pessoas entraram protestando, não.
É tudo mentira, mas olha, do começo ao fim, insisto. Igualzinho? A espanholidade de Ceuta está fora de dúvida, a de Melilla também, é uma história parecida. Absolutamente igual, em Melilla é a mesma história, fenícia, cartaginesa, depois Roma, depois Bizâncio, depois visigótica, ou como quisermos chamar, depois governada também pelo Emirado de Córdoba. Ou seja, quero dizer, mesmo sendo muçulmanas ou nas épocas em que foram muçulmanas, eram governadas a partir da Espanha. Ou seja, nunca deixaram de ser assim, salvo, quero dizer, poucos momentos em sua história e nunca foram governadas pelo Marrocos ou algo parecido com o Marrocos e nunca serão. Ou seja, porque é que, quero dizer, a não ser que nós decidamos abandoná-las, e isso seria no dia em que fizermos isso no minuto seguinte. Nós as temos em Algeciras e as temos nas Canárias. Ou seja, é melhor defendermos a posição que temos em Ceuta e a que temos em Melilla, se não quisermos vê-los aqui na esquina. Sem dúvida. Ei, você sabia que o colonialismo marroquino tem as Canárias na mira? Existe alguma história diferente das Ilhas Canárias que as una ao Marrocos? Nunca, jamais na vida, zero. Quer dizer, o único é que realmente estão perto. Mas quer dizer, é como, ou seja, as pessoas que dizem isso são as mesmas que depois apoiam que a Dinamarca abandone a Groenlândia, por exemplo, porque não faz nenhum sentido. Sabe? Ou seja, não é assim que as coisas funcionam. As Canárias estão ali, perto, na verdade, nem estão tão perto do Marrocos. Estão perto do que perdemos, do Saara espanhol. Certo? Ou seja, mas não tem absolutamente nenhuma história em comum, nem na pré-história. Não, quero dizer, absolutamente não. Os guanches não têm nada a ver com os berberes. E evidentemente os berberes e os mouros são tribos de 3.000 anos atrás que não têm nada a ver com o Marrocos. Ou seja, absolutamente nada. Bom, eu sei que você é um grande defensor da monarquia. Dá uma certa vergonha que o rei Felipe nunca tenha ido a Ceuta, nem a Melilla, nem como príncipe, nem agora como rei. Estamos perdendo uma oportunidade para que ele faça isso pela primeira vez, uma oportunidade de ouro. Veja, eu gostaria de revisar esse dado, porque me surpreende muito, ou seja, que ele nunca tenha ido. E se ele nunca foi, eu acho isso péssimo. Ou seja... Quero dizer, Juan Carlos esteve lá e, além disso, me disseram que Rodrigues Zapatero deu permissão para ele. Foi a última vez, o que é curioso, mas sim, foi o Zapatero, as coisas como são. Mas o rei Felipe nunca foi. Veja só, que raiva. Obviamente ele deveria ir, mas deveria ir já. E deveria, fazer uma série de coisas que todos os monarquistas e até os menos monarquistas estamos sentindo falta nesta ocasião. Temos pouquíssimas instituições que ainda sobrevivem democraticamente na Espanha. Alguns juízes, não todos, como estamos vendo, e a monarquia. Então quero dizer, estamos esperando. Evidentemente, os tempos da monarquia não são os tempos das notícias, não é? Mas enfim, tenho certeza de que algo vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E é isso que eu espero. Tomara, mesmo que Sanches não lhe dê permissão, majestade, vá, jogue ao menos desta vez. Mesmo que lhe deem uma bronca, mesmo que a mídia sanchista grite que foi uma ameaça para a segurança nacional, vá. Vamos ver se você sabe. É uma loucura, Diana, porque vai provocar... Diana. Vai provocar. Obrigado a você, aos seus e aos nossos informantes, que são os mais legais da Terra. Sem dúvida, é preciso conhecer a história para não cometer erros como Israel e os Estados Unidos cometeram de forma interessada. Um forte abraço. Até sexta-feira. Até sexta, amigos. Adeus. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. 593.9.159.304,91. De toda a confiança. Há muitas mensagens dos confidenciais mais do que irritados pelo que aconteceu. Especialmente porque querem virar a página, como se nada tivesse acontecido aqui, não é? Claro, enquanto invadiam a Espanha, Sanches e Begonha Gomes, olhem, vejam eles tomando banho na mareta. Pegaram eles, não é mesmo, Diário? É muito divertido ver nas redes como fazem memes sobre isso. Tem um que é o meu preferido que diz:
Vem, Begônia, vem, vamos tomar um banho que não há mouros na costa. Aí não. Em outros lugares, muitos mouros, né? É uma imagem que reflete muito bem, quase um símbolo, eu diria, da Espanha que estamos suportando. Eles se banhando despreocupados em Ceuta, morrendo de medo, a imprensa perguntando, os ministros mentindo. Assim está a Espanha. Opiniões é o que não falta, tem para dar e vender. As primeiras que recebemos, ouvimos Dani, Maria e Pedro. Sobre o seu vídeo da imigração lá em Ceuta, bom, a invasão, e isso me assusta especialmente, porque basicamente tem gente que eu conheço que ainda não abriu os olhos nesse sentido. E ainda acham que a culpa é da má sorte e todo esse assunto. E eu tenho medo de que, se não algum deles, principalmente, só percebam o problema quando a merda já estiver acontecendo. Estão prendendo pessoas de Ceuta que estão se defendendo. A polícia está prendendo os cidadãos de Ceuta por se defenderem. Isso é um atentado contra o povo espanhol. Chega, espanhóis, por favor. Saiam porque eles vão entrar nas suas casas. Depois do que está acontecendo em Ceuta e da decisão do ministro do Interior, a fuga do presidente e o desaparecimento do rei, podemos dizer que já fomos definitivamente invadidos. E não foi por falta de aviso. Espero que a pele desses Judas esteja em perigo, assim como estará a segurança das nossas famílias. Agora é alta traição à Espanha. Obrigado, Pedro. Dani Esteve mobilizou muita gente com Víctor de Aldama. Esta cena prova isso. Esta tarde, tive uma tarde agitada, porque tinha gente que me dizia: "Ei, Frente Obreiro!" Tem muita gente que pensa em viajar até Ceuta para se manifestar ou fazer algum tipo de ação reivindicativa. E são muitos os gritos e os olhares em cada concentração, não só para Sanches. Ao rei, dirigidos ao rei. Ontem falamos sobre isso aqui e isso provocou reações. Sofia, Lídia, José Antônio, Meiva e Catalina. Bem, eu gostaria que alguém me explicasse o artigo número 62 da Constituição Espanhola. Sobre as funções do rei. No começo, ou seja, tanto o rei quanto o governo, quanto as Forças Armadas estão deixando isso claro para nós, já desde, imagino que antes da enchente. Não estiveram na enchente, nem estiveram nos incêndios, nem estiveram em lugar nenhum. Eles estão nos dizendo alto e claro que não podemos contar com eles, ou seja, vamos ter que buscar ajuda em nós mesmos. Está bem claro quais gravações ou o que será que eles têm sobre o chefe de Estado para que ele permita tudo isso? Não consigo imaginar. Pegaram o Filipe. Olha, é uma pessoa. Ele não merece os espanhóis de bem. Não. Então, quanto antes ele for embora, antes saímos ganhando. Alta traição é considerada quando se prejudica a segurança colocando em risco a vida dos cidadãos e a paz do território, a deslealdade contra a própria nação ou seu chefe de Estado. Induzir outro país a declarar guerra ou entregar segredos do país a outros governos para causar dano. Temos um traidor e, em seguida, um séquito de bajuladores que dizem que a oposição tem medo dele. A oposição, eu acho que também tem medo dele, quando por esses motivos poderiam bater na mesa e levá-lo ao banco dos réus, porque ele está descumprindo essa lei, entre muitas outras. Então, eu não sei quem tem mais medo, se é o seu séquito ou quem acusa o seu séquito. O rei é o chefe das Forças Armadas. Ele tem que falar com os espanhóis. Onde ele está agora? De férias. Para que Pedro Sanches vá até Ceuta? Para dizer que vão colocar barreiras de proteção para evitar a entrada de ilegais? Ele quer rir de todos os espanhóis? Olhem, o fato é que o rei ficou 3 dias em Maribém durante toda a invasão sem dizer uma palavra. Bom, soltaram uma notinha para a imprensa com muita cautela e supervisionada pela Moncloa, só para ver o que você diz, né? E ontem ele apareceu, sim, vocês estão vendo as fotos, ele se deixou ver, mas não para pegar um avião e ir até Ceuta. Ele nunca pisou em Ceuta e Melilla na vida, nem como príncipe, não. Ele foi para lá, para testar um barco para as regatas da Copa do Rei. Para testar um iate, um barco à vela e ver como ele navega. Um na praia nadando, o outro navegando.
E para defender a Espanha já tem o senhor que, além disso, paga impostos e aguenta políticos corruptos. É muito desesperador. E mais ainda é que a Guarda Civil e a Polícia Nacional estão rastreando o rosto de todos que chegaram, como era de se esperar. Entre eles há estupradores, criminosos comuns, assassinos, estelionatários e jihadistas. Mohamed VI cometeu a barbaridade habitual de liberar, na mesma quinta-feira em que houve a invasão, 1.700 presos de suas prisões. Mas é que, 10 dias antes, ele já tinha liberado mais 1.200. Onde vocês acham que eles estão? Acham que eles voltaram? Não. Devem ter voltado as crianças com o iPhone na mão que transformaram a invasão à Espanha em uma excursão para as redes sociais. Mas os criminosos de verdade, os mais perigosos, continuam em Ceuta. Estão tentando localizá-los e é muito difícil porque a colaboração do Marrocos é zero. O Marrocos quer que eles fiquem aqui e continuará enviando criminosos até depois da Copa do Mundo de 2013. Vamos ver se assim não há roubos em Casablanca, que acabarão sediando a final. Não tenham dúvidas disso. Bem, últimas mensagens. Juan e Anabel. Só posso te dizer uma coisa. Quando aconteceu aquela tempestade forte em Valência e vi que o exército não fez absolutamente nada pela sua população, ficou muito claro para mim que depois viriam Ceuta e Melilla e que também não fariam nada. Está tudo absolutamente vendido. Tudo. Bem. Como qualquer espanhola de bem, estou absolutamente preocupada e pensando no que poderíamos fazer para ajudar o povo de Ceuta e Melilla, que no fim das contas é ajudar a nós mesmos. Uma possibilidade seria aumentar as tarifas para o Marrocos, fechar as fronteiras para carros, caminhões, entrada de mercadorias. Como certamente este governo não vai fazer isso, o que nós poderíamos fazer talvez seria sair às ruas e pedir isso. Já que contra o governo não temos nada a fazer, ir diretamente contra a sede do PP e obrigá-los a responder de alguma forma efetiva. Continuem enviando suas opiniões. Durante todo o mês de agosto, vamos continuar ouvindo vocês aqui. Na redação Últimas Notícias, Susana Gás, conte para a gente. Obrigada. Continuamos aqui, Albert. Na redação do Castilhão Confidencial, sempre recebemos muitas mensagens e opiniões. Um abraço aos confidenciais. José Luís nos escreve e diz que o que precisa ser feito é realmente vazar o material de chantagem que o Marrocos tem para desarmá-lo. Por outro lado, também o Lolai diz que, exatamente, Albert, os que ficam, ele se refere a Ceuta, é porque têm delitos e os espanhóis não são defendidos por absolutamente ninguém. Por outro lado, Malena Nash diz que o rei não deixa o Sánchez nem ir a Ceuta nem aparecer na mídia para se manifestar sobre o que está acontecendo em Ceuta. Já o segurou para que não fosse, já que ele só quer ser o protagonista de tudo. Mas é verdade que Filipe não se esforça e está confortável com seus privilégios no palácio. Também não faz nada para se movimentar muito. Por outro lado, Elsa diz que somos motivo de chacota em toda a Europa e que continuaremos assim até que Pedro Sánchez saia. Miguel diz, então para que serve a OTAN? Vocês podem me explicar? Para que serve a OTAN? Embora Ceuta e Melilla não estejam sob o guarda-chuva da OTAN, são cidades espanholas e europeias e, portanto, se forem atacados, na verdade estão atacando todos nós. Não sei se vocês sabem disso. António diz que o rei já deveria ter pedido para Pedro Sánchez renunciar para não aprovar o orçamento do Estado e, claro, proclamar, nesse caso, novas eleições gerais na Espanha o mais breve possível. Nesse prazo, que rapidez, mas também não está fazendo absolutamente nada. E Antônia, e é a última a comentar, diz que parabéns por tudo o que você está fazendo, principalmente por essa luta constante pela Espanha e principalmente também pela Venezuela. Ela diz que também é venezuelana. E lembrem-se de que os incêndios, que aqui parece que todos esquecemos muito rápido, continuam existindo e fomos abandonados. Também passou pela Dana, pelo vulcão e pela pandemia. 10 minutos intensos que parece que nossa vida vai acabar e o resto, como vocês podem ver, aqui não há lembrança, não há nada e menos ainda do governo. E aqui encerramos, Albert, é importante que vocês nos acompanhem durante todo este verão em todas as redes e principalmente nos canais onde estão suas entrevistas e também todas as informações porque é importante estar sempre bem informado. Alberto, obrigada.
Obrigado, Susana. Um abraço. Não vamos esquecer aqui dos incêndios, das negligências que denunciamos, dessa estranha relação entre centros de energia fotovoltaica e incêndios. Não. Assim como não esquecemos da Dana, vamos continuar insistindo nisso. Uma amiga, uma pessoa de confiança, me contou como o pessoal de Ceuta está passando por momentos difíceis. Cara, imagine que você é de Ceuta. Sabe de uma coisa? Que o seu governo não liga para você e vai deixar que o Marrocos invada quando quiser. Mas é que Ceuta nunca foi do Marrocos. Eles estão organizando patrulhas cidadãs em alguns bairros de Ceuta, vejam. Pois tivemos que organizar os vizinhos para proteger nossas casas, porque a cidade ainda continua. Por mais que queiram dizer que não, que está contra a situação, continua sobrecarregada. E desde quinta-feira organizamos um grupo e por turnos para proteger nossas casas e nossas famílias. Moramos muito perto do CETI, é a organização mais próxima que existe. Eles estão logo ali, atrás daquele vale, e claro, isso gera confusão. Eles vêm sem rumo e todo mundo queria subir para cá. Lá em cima já tentaram várias vezes invadir as casas, inclusive um vizinho teve alguém entrando na horta dele. A pessoa começou a comer as coisas que ele tinha na horta. Esse vizinho também sofreu tentativa de invasão pela casa abandonada atrás. Os serviços de segurança não estão dando conta. É normal, veja a situação em que estamos. Quando passam direto. Ou seja, nem sequer passam por aqui para ficar com a gente. É verdade que ficaram vários dias aqui embaixo, mas estão completamente descontrolados. Obrigado. Serviços de segurança descontrolados, militares que têm ordem de não intervir. Amigos de Ceuta, vocês estão sozinhos. Se organizarem-se em grupos, sempre de forma pacífica, mas em grupos é o melhor a fazer. É verdade, vocês me entendem, para defender sua casa, seu negócio, seu país, já que quem deveria fazer isso não está defendendo? Tem uma juíza em quem confio muito e que é minha amiga, a juíza Maria Tardon. Conversamos pelo WhatsApp de vez em quando. Conheço ela há 20 anos. Ela é juíza da Audiência Nacional e abriu investigações para apurar crimes pela invasão de Ceuta. Crimes contra a segurança do Estado, que aí incluiria quem tenha organizado, fomentado, mas também Marlaska. Marlaska recebeu a ordem do CNI e fez com que a Guarda Civil e a polícia fossem mobilizadas e reforçadas. Não. Ou Margarita Robles. Fez com que chegassem militares lá com blindados? Não. E eles sabiam que isso ia acontecer. A semana toda já vinha acontecendo aos poucos. Crime contra a segurança do Estado e crime contra a nação. Mandei uma mensagem para Maria Tardon, a juíza da Audiência Nacional, que sempre me diz que tem muito trabalho, pouco tempo e que devemos confiar. Ela me garante, confiem, e me manda um coração dizendo que vamos defender isso. Tomara que seja assim. Eu confio na juíza Tardon, que está cuidando desse caso. E mais uma coisa, em Burgos há um grupo de patriotas que fomos visitar quando o podcast estava começando. Já faziam uns 2 anos. Bem, há alguns dias eles completaram 1000 dias de protesto em frente à sede do PSOE em Burgos. Vocês estão vendo fotos da celebração. Miguel Ângelo Álvares e companhia, parabéns. 1000 dias protestando em frente à sede do PSOE, desde que começou a anistia. Quantas vezes Sanches terá ido à praia em 1000 dias? Ou o rei terá estado navegando em 1000 dias, não é? Castillón Confidencial de Albert Castillón. Senhores, estamos recebendo mensagens muito curiosas. Sofia da Itália diz, em vez de boias, por que não colocam presuntos para separar a Espanha do Marrocos? Talvez fossem até mais eficazes, pois as boias são facilmente ignoradas, o que é ridículo. Isabel diz, no final Sanches nos prometeu ouro e nos trouxe o Mouro. Claro, prometia ouro e o Mouro, mas o primeiro nada. Freud Lannister, Sanches de joelhos diante de Mohammed VI, é das melhores coisas que já vi. Foi o José Manuel que mandou. Amado Mohammed, muito obrigado por nos enviar uma invasão que tanto precisávamos para perceber nossos erros e aos seus pés, como sou afortunado por ser seu escravo.
Não se preocupe com esses italianos nazistas. Eu cuido deles para que Sua Excelência organize mais ataques à soberania do meu país. Me inclino diante de você. Pedro, vou fingir ser você no WhatsApp e dizer ao Begônio que ele parece o Schwarzenegger. Por favor, não vai acontecer de novo. Prometo. Desculpa, já é tarde, infiel. Já mandei. Por favor, meu amo Mohammed, não acontecerá novamente. Incrível. Bom, imaginem Batman e Robin. Quem é o Batman Sanchez? Quem é o Robin? Vejam. Sempre Robin Tadelo, há uma nova crise. Declaro a emergência da sauna. Nossa, outra crise. Que estranho. Sauna Man? Percebo ironia e impertinência, Robin Tadelo. Não, Sauna Man, nunca faria isso. Qual a emergência? Bem, vou deixar passar. Trata-se de uma emergência migratória, Robin Tadelo. Não. Por causa das festas em Paris de Mohammed VI, Sauna Man, o que fazer? Enviamos a Guarda Civil? Pare com comentários fascistas. Devemos convocar o embaixador da Itália para consultas, que sugeriu restringir a livre circulação com o país. E o embaixador do Marrocos? Ora, está claro, seu mafioso. Precisamos enviar 2 ministros à festa para a qual o embaixador do Marrocos nos convidou em homenagem ao reinado de Mohammed VI. Pelas câmaras da Sauna Adão, vamos a uma festa durante a invasão, Homem Sauna? Claro, eu fico quieto. Você não entende a genialidade do meu plano? Bem, agora que você falou, vamos ver. Por onde migrantes progressistas entraram em Ceuta, Robin Tadelo? Pelo mar, senhor mascarado. E o que servem nas festas das embaixadas? Champanhe, senhor Sibarita. E onde mais se serve champanhe? Por sua tese falsa, Sauna Man. Já entendi onde você quer chegar. No Falcon também se serve champanhe. E o Falcon voa pelo ar, ao contrário das vítimas migrantes. Quem não tem Falcon? Exatamente, o Supremo Tribunal. Portanto, o Supremo Tribunal é o único culpado pela invasão causada pela nossa política migratória. E Marrocos é um parceiro fiel e leal, também vítima do Supremo. Brutal. Bem, não está tão longe da realidade. Ursula von der Leyen parabenizou Marrocos e a Espanha. É sério, não é brincadeira. Ela os parabenizou pela forma como conduziram a negociação. Ou seja, como o Marrocos invade bem e como a Espanha se deixa invadir. É muito triste, mas agora já sabemos quem é quem. Aqui todos tiraram as máscaras. Aliás, estava falando desse jogo de Freud Lannister, desses bonecos das viagens de Mohammed VI a Paris. Mohammed VI ficou viral de novo, bêbado por Paris. Olhem, aí está, um cinegrafista flagrou ele. Repete, para todo mundo ver de novo. Aí está Mohammed VI cambaleando pelas ruas de Paris. Essa coisa de proibição de álcool para muçulmanos não vale para ele. Não vale mesmo. Bom, nem nisso, nem em outros hobbies, né? Bom, antes, como me disse José Manuel, os reis eram assim, agora são assim. Ele me mandou essa foto em que dá para ver o rei Felipe embaixo da mesa. E Núria é ainda mais cruel. Olhem isso. Vídeo, uma pintura histórica, Museu do Prado, uma cadeira vazia e dizem, me diga quem está faltando aqui. Querido, e esse retrato é de quem? Este é o retrato de Felipe VI, o ausente. O ausente? Sim, porque quando há crises importantes nunca se vê ele. Ha, ha, ha. Aposto que pendurem esse retrato já no Museu do Prado. E o último também da Núria. A princesa Leonor quer mudar as coisas, mas... Papai? Invadiram Ceuta. Acho que você deveria dizer algo à nação. Ainda não me enviaram o que preciso dizer. Eu mesma vou. É que ainda não me mandaram o que eu tenho que dizer. Bem, amigos confidenciais, obrigado José Ignácio de Bourgogne pela sua doação, muito obrigado. Obrigado Daniel CS Gema AL. Obrigado Cristina Dolores RL. Obrigado também Ricardo T pela sua doação. Francisco MR, muito obrigado Senem. GOMS e Carmen Martins e Germán Martins, vocês são maravilhosos. O que faríamos sem vocês, confidenciais? Amanhã tem mais aqui na La Trinchera. Espero vocês. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás muchachos.
Muchas gracias. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial de Albert Castillón.